Bem-vindo a Madre Angola. Hoje vamos falar daquilo que muitos madridistas têm entalado na garganta. Xabi Alonso está travando o desenvolvimento de Thiago Pitaccio e também de Endrick. Dois talentos absurdos que Xabi Alonso insiste em colocar no banco. Então, para entender isso, já fica ligado até o final do vídeo. E aí pessoal, esse vídeo será para Endrick e Thiago Pitaccio que não têm jogado desde o princípio da temporada. Quando Xabi Alonso chegou do Bayer de Leverkusen, chegou dizendo que os jovens jogadores provavelmente teriam lugar na ideia de Xabi Alonso. Não é por acaso que o Xabi Alonso saiu do Bayer de Leverkusen para o Real Madrid. O Bayer de Leverkusen tinha jogadores muito jovens que Xabi Alonso tirou da base ou contratou. Se esperava com que Thiago Pitaccio e Endrick jogassem. Com um discurso lindo que Xabi Alonso deu, dizendo que o jovem merece oportunidade, mas desse discurso ainda não vimos nada. Thiago Pitaccio, como uma das promessas vindo da fábrica do Real Madrid, estava no banco, treinou com a equipa principal, mas ainda assim não se viu nenhum jogo. Apesar de que marcou um golo com o Leganés e também marcou o golo amigável com o Tirol, se esperava com que Thiago Pitaccio jogasse mais e também Endrick merecesse mais minutos. Porque Endrick custou caro, Pitaccio não. Pitaccio é uma obra do Real Madrid e provavelmente se esperava paciência. Mas no contrato do Endrick se esperava mais porque o Endrick gastou-se muitos milhões para que pudesse vir no Real Madrid. Xabi Alonso deu um discurso lindo dizendo que é necessário apostar em jovem jogador, preparando o futuro do Real Madrid, mas na prática, Thiago Pitaccio segue no banco. Endrick virou figura de luxo e tem estado no banco mais do que aquilo que Xabi Alonso chegou a mencionar no seu discurso, que o Real Madrid poderia renovar com um jogador jovem de acordo com que possa garantir o futuro. Mas desses dois jogadores, nenhum somou um minuto nessa temporada. Algo que preocupa eu, tu e muito mais outros madridistas de coração. De fenômeno para fantasma no Real Madrid. Endrick saiu do Palmeiras para o Real Madrid de forma com que viesse para jogar no Real Madrid. Chegou como promessa, como jogador capaz com que possa jogar no Real Madrid e ter minutos suficientes. Chegando com uma das promessas mundial do futebol, o Real Madrid investiu de uma forma muito pesada, pagando 45 milhões ao Palmeiras. Só que desse investimento que o Real Madrid fez, o Real Madrid recebe injustiça, o Real Madrid recebe banco de luxo, o Real Madrid recebe com que Endrick não jogue ou não some minuto. Quando o Real Madrid contratou o Endrick do Palmeiras para o Real Madrid, o treinador era Carlo Ancelotti. Endrick jogou algumas partidas, tanto na La Liga ou Taça de Rei. Mas com a chegada de Xabi Alonso, Endrick virou simplesmente um banco de luxo. Só que se Endrick não joga, acaba por perder confiança, perde habilidade, perde ritmo e muito mais. Isto tudo por culpa de que o treinador não quer colocar o jogador que o Real Madrid acabou por contratar. Pessoal, na minha opinião, eu acho que Endrick merece sair. Endrick merece procurar oportunidade para que assim ele possa jogar, para que ele possa ter confiança e ter ritmo. Porque se não jogar, obviamente, não vai poder ir no Mundial de 2026, que o Brasil provavelmente já se classificou. Um ponto positivo que o Endrick é que ele era decisivo num jogos que era de mata-mata, ou jogo em que era clássico. Aqui virou simplesmente um banco de luxo, um jogador que não joga, apesar de que treina todos os dias, mas acaba por não jogar. Pessoal,
isto é treinar, gerir um clube ou ter uma má gestão de que prometeu trabalhar com jogadores do modo que o Real Madrid poderiam estar renovados, mas ainda não. Isto para mim não é gestão, mas sim desperdício de talento, pessoal. Porque Endrick merece muito e já vimos o Endrick com seu talento quando jogava com Carlo Ancelotti e quando também jogava no Brasil, claramente no Palmeiras. Thiago Pitach, talento que nem é usado. Quando Xabi Alonso chegou e o Thiago Pitach foi tirado da base do Real Madrid, Xabi Alonso ficou encantado, a imprensa internacional ficou encantado com o talento que Thiago Pitach tinha com apenas 18 anos. Se esperava com que o Xabi Alonso desse mais oportunidade para que assim Thiago Pitach jogasse e tivesse minuto no Real Madrid. Apesar de que ele foi testado em certo jogo, como o jogo de preparação da pré-época, bola no pé, qualidade, e era comparado claramente com o lendário Lucas Modric. Mas o que acontece? Xabi Alonso, no princípio da temporada, mesmo com a lesão de Bellingham, mesmo com a lesão de Camavinga e Valverde, Thiago Pitach não somou nenhum minuto. Não sei qual a promessa que Xabi Alonso prometeu, não sei qual a promessa que Xabi Alonso havia dito, se é verdade ou não, mas Thiago Pitach não joga e isto tem colocado muitas perguntas para mim, principalmente porque Xabi Alonso prometeu e não tem cumprido. Um talento que ninguém chegou a testar. O único que testou foi o Real Cacilha e Xabi Alonso ainda não conseguiu testar. Para mim, grande problema para o Xabi Alonso, porque mesmo com as lesões que o Real Madrid tem tido no meio campo, ainda assim Thiago Pitach não é chamado para jogar no Real Madrid. Isto para mim é um grande desperdício de talento, pessoal. O Thiago Pitach é um jogador exatamente que o Real Madrid poderia testar, poderia dar minuto, porque joga no meio campo, porque ele tem talento. Mas não deixar o Thiago Pitach jogar é muito mal e é uma má gestão do treinador. É engavetamento do jogador para que assim ele não brilhe. Porque para mim, Thiago Pitach tem muita qualidade e deveria jogar, deveria somar minuto no Real Madrid, pessoal. Criticando Xabi Alonso, eu acho que para mim é só ideias ou só são discurso bonito que ele tem dado, mas ainda assim não gosta de trabalhar com um jogador jovem. Apesar de que o seu preferido é o Arda Güler e outro jogador, mas ainda assim, para mim, neste meio campo, onde joga Valverde, Bellingham e, sem sombra de dúvida, Camavinga, Tchouaméni, neste meio campo, Thiago Pitach tem simplesmente um lugar. A consequência dessa teimosia de Xabi Alonso vai fazer com que Endrick se perca, Endrick tenha uma decisão de sair do Real Madrid para sempre. Apesar de que já tem uma proposta com que Endrick saia do Real Madrid, de forma que seja por empréstimo, ainda assim, provavelmente o Real Madrid vai perder esse jogador ou este talento de uma vez. Não é agora, não é amanhã, mas provavelmente se Endrick brilhar no Olympiacos de Marselha e voltar e ainda assim não ter minuto e não for o suficiente com que ele possa jogar, provavelmente o Real Madrid vai perder o Endrick, pessoal. Por quê? Porque é desperdício de talento, porque os jogadores têm vontade de jogar e ainda assim não tem somado minuto. E já vimos isso, o Endrick no último jogo, Endrick chorando no banco. Porque vendo o Endrick a chorar foi preocupante e cansativo mentalmente para mim e também para o Endrick. Provavelmente a sua decisão final será sair do Real Madrid definitiva. O empréstimo vai fazer bem para que o Endrick tenha mentalidade forte, capaz de desenvolver o seu futebol e ter mais alegria que não tem tido no Real Madrid, pessoal. Falando de Thiago Pitach, é visto como uma das promessas mais brilhantes que o Real Madrid já fabricou. Só que se não jogar, só que se o Real Madrid ou o Xabi Alonso não colocá-lo a jogar, o jogador provavelmente vai baixar de rendimento, provavelmente vai sair do Real Madrid e isso já se viu inúmeras vezes
quando o Real Madrid deixa sair o jogador brilha. E isto vamos falar claramente olhando para trás, quando o Nico Paz chegou e depois teve que sair e ir para o Como, onde no Como ele está a brilhar. Então Xabi Alonso tem que ver isso e tem que ver essa gestão que ele está a fazer, porque é muito mal quando duas promessas, duas qualidades estejam no Real Madrid e não jogam. É muito complicado, pessoal. Dessas duas qualidades, tanto o Endrick tanto o Thiago Pinto poderiam estar no Real Madrid resolvendo o jogo ou marcando de forma decisiva. Porque certo jogador estava lesionado, Endrick poderia jogar, Endrick poderia ser substituto de Mbappé, mas não tem sido. Thiago Pinto poderia jogar na posição de Bellingham ou Valverde ou Tchouaméni, mas ainda assim não tem jogado. Isso é desperdício de talento e também é orgulho de Xabi Alonso, que provavelmente assegura com que trabalhe mais com os veteranos, tanto Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo e muito mais. Desses dois desperdícios que o Xabi Alonso tem colocado, provavelmente vai custar muito ao Real Madrid. Já deixa aqui nos comentários a sua ideia sobre estes dois talentos, se deveriam ficar no Real Madrid ou sair. Comenta sobre a situação destes dois jogadores e subscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Alá!